Graça e paz, pessoal. Louvo ao Senhor por poder estar ministrando a palavra dele com discernimento do Espírito e para a glória do Criador. Mais um vídeo aqui colocado, porque cada vídeo é um segmento, porque o entendimento é único, graças ao Espírito, né? Graças a Yeshua. E hoje eu vou continuar com o vídeo anterior, que fala a respeito do pecado, justiça e juízo. Essa é a parte 2, mas é um segmento. A internet não está muito boa. Vou melhorar essas questões, vou melhorar também o ambiente, um lugar mais apropriado, ok? Mas no momento vai ter que ir levando deste jeito e dando glórias ao Senhor. Então, que essa palavra seja discernida, ela seja semeada em boa terra, em nome de Yeshua, porque, como diz o apóstolo Paulo, né, semeamos, plantamos com minhas palavras, mas o entendimento do que ele disse, mas é o Pai que faz crescer, né? É Ele que rega, é Ele que faz crescer. Então, que seja feita a vontade do Criador. Essa palavra ela é uma palavra que merece muita atenção, como todas, mas ela fala de 3 questões, resumindo, falando do pecado, da justiça e do juízo. Ela coloca a questão humana, né? A questão da justiça estabelecida no Filho e logo então já parte já para a conclusão de tudo isso, que é o juízo, né? Então é importante a gente ter conhecimento da palavra do Senhor para estar do lado certo, no caminho certo, para ser justificado no Filho, compreendendo todo o propósito do Criador que foi estabelecido nele, concluído nele. Então, o único caminho de excelência, o único caminho de fé verdadeira, o único caminho para a salvação está no entendimento dos evangelhos dado pelo Filho. Seja ele no tempo de evangelismo, o cumprimento, o verbo em carne, né? Quando ele veio ao mundo, até após todo o sacrifício, ele ressuscitou e ele continuou dando palavras poderosas, né, com o intuito de ser estabelecido esse juízo, o novo tempo, para que então sejamos capacitados a viver de acordo, fazendo então parte do corpo dele, né, que é a cabeça. Somos todos os membros. Não se trata de religiosidade, se trata de crer na palavra do Senhor e colocar em prática e ser transformado por ela. Como diz João 17:17, é a palavra que nos santifica. Porém, existe uma questão que é danosa, que são os inúmeros caminhos que as pessoas buscam para ter o encontro, né, de como seguir uma vida de fé, de como ser cristão, de como crer na questão da espiritualidade, mas voltado ao buscar Deus, né? Então as pessoas muitas vão buscar Deus, outras vão buscar um milagre, outras vão buscar mediações, vão buscar outras, né? E outras questões que não vem ao caso aqui. Eu tenho vídeos que falam a respeito disso e torna as pessoas dispersas, voltadas a fábulas, qual o próprio Evangelho vem fazer críticas duras para libertar as pessoas e trazer às pessoas compreensão que o caminho de excelência é a leitura da palavra do Senhor para ser discernido pelo Espírito. De outra maneira, as pessoas vão demorar um pouco, assim como o povo de Israel, que era um caminho tão curto, precisaria apenas de alguns dias, ficaram 40 anos no deserto
E como já tem vídeo também colocado, por isso que é bom assistir todos os vídeos com atenção. Isso é um assunto que envolve a fé verdadeira e a salvação. Então tem que se dar crédito, né? Esse deserto hoje é o mundo. As pessoas continuam dispersas. Muitos ficam mais de 40 anos sentados numa cadeira, ouvindo, mas ainda não foram libertos. E acredito que até pelo tempo de vida do ser humano, é por aí mesmo que as pessoas ficam, por volta de 40 até um pouco, talvez menos, né? Mas 40, infelizmente, em fábulas, em crenças, em rituais, muitos morrem nessas condições, assim como muitos que estavam lá no deserto ficaram para trás. Isso é muito triste. E enquanto eu tiver fôlego que o Senhor me presta, né, para viver, enquanto eu tiver o Espírito me dando a direção, a orientação, eu falarei. O foco aqui é almas, né? Por uma alma vale tudo, né? Então que Yeshua opere grandemente, como sempre, dando a orientação, discernimento, que essa palavra seja semeada, né? Eu estava falando a respeito do nome diabo, né? E ficou, não deu para falar tudo, mas o intuito ali é trazer as pessoas que cada um tem um diabo em si próprio. Porque como já tem vídeo aí que eu já falei a respeito disso, o diabo é tudo que é contrário, é o opositor, é tudo que vai contra ao que te garante a salvação, ao conhecimento. Então tem muitos diabinhos espalhados pela terra, né? Mas a palavra diabo, ela, às vezes, traduzidas, por que às vezes traduzidas? Porque depende de como as pessoas colocam. Por vários tipos de crença, por ouvir, vai disseminando, né? Às vezes as pessoas colocam como demônios, né? Diabo, demônio, vários, né? Então, o diabo, ele está nas atitudes, nas ações que são humanas, né? Então, até escrevi aqui um pedacinho, deixa eu ver aqui. Não vou falar tudo, porque não há necessidade disso. Então, as pessoas colocam como demônios. Por quê? Porque se refere tanto demônios como diabos, vai se referir ambos a humanos. Porém, existe um agir, uma forma de falar, de verbalizar, e isso é disseminado, né? As pessoas colocam como um ser espiritual que está à disposição da ação do homem para fazer o mal na vida de outras pessoas. Aí as pessoas, por não entender que ninguém pode amaldiçoar quem o Senhor abençoou. Então se você é abençoado no Senhor, por conta de ter o discernimento, a orientação da palavra do Senhor, né? Eu até escrevi umas coisas aqui, vocês perceberam que eu fiquei lendo, mas sempre o Espírito me coloca para voltar a respeito do entendimento da palavra do Senhor, né? Então, quando as pessoas são frustradas, são decepcionadas, muitas coisas acontecem, às vezes elas atribuem, né? Às vezes a inveja, quando as coisas dão errado, as pessoas atribuem a fala má, fala de maldição de outros, embora a palavra tenha força, né? Mas na vida de quem não é liberto, na vida de quem não está sob a direção do Espírito. Então as pessoas, a força do pensamento também
é mais importante do que a própria palavra verbalizada. Embora cada um vai dar conta do que tiver dito, né, nesta terra. Mas você é abençoado pelo Criador, não tem maldição sobre a sua vida. O que tem são decepções causadas por ação de outros. Pessoas que vivem ao seu bel prazer, sem uma responsabilidade, sem amor ao próximo, como diz lá em Mateus, que é esse amor que nos possibilita fazer o bem, né? E não pagar o mal com o mal, mas com o bem. Ou seja, viver o que diz a palavra do Senhor. Se você está orientado pela palavra do Senhor, não tem mal que vai sobressair sobre a sua vida. Amém? Então, que isso fique bem claro, porque através dessa compreensão é que vou continuar aqui dando seguimento à palavra e volto a dizer novamente, se cair eu vou publicar e depois eu continuo. Mas o objetivo é falar tudo que está aqui no meu coração, amém? Então, a última palavra que eu li, deixa eu ver aqui, acho que foi Tiago, né? Tiago 1, deixa eu dar uma recapitular aqui, né? Rapidinho. Tiago 1, versos 15. Olha só, vou relembrar aqui. Vou ler o 15. Vou ler só o 15, ó. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. E para que vocês compreendam que essas palavras estão alinhadas, eu vou ler aqui, ó. Lucas. Eu vou ler Lucas, depois eu leio João. Lucas, capítulo 4. Que fala, não vou ler todo, né? Que fala a respeito da tentação, né? Que foi feita no deserto a Yeshua. Essa tentação, já tem vídeo também que eu falei, ele vem mostrar pra gente que há um escape. Quando a gente tá com a palavra na mente, no coração e ela é verbalizada, todo tipo de tentação, de maldição cai por terra, confirmando o que eu estava falando anteriormente. Então, tudo é uma questão de renovação da mente, tudo é uma questão, eu sempre coloco essa questão, renovação da mente, é você compreender a palavra está na tua mente, no coração, você crê que a palavra do Senhor é verdadeira. Então, você afasta, você expulsa qualquer coisa ruim através da palavra do Senhor, que é o escape. Yeshua aqui usou do escape, porque esse tentador, vamos dizer aqui, deixa eu ver aqui, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Se você compreender como um ser que está preparado para te derrubar, para te destruir, ou um ser que estava ali com Yeshua, para tentá-lo, né, essa coisa toda, você sempre vai encontro com a maioria, que felizmente ainda acredita, né, dá força a diabos, que na verdade é colocado como humanos, pessoas, ação humana. E aqui é importante, eu entendo dessa maneira, você compreender a questão da mente, né? Sua mente, ela, para o bem, poderosíssima, para o mal, também tem o seu certo poder. Então, o poder está na sua direção. É o que direciona a tua vida. Então, aqui, Yeshua quer nos passar a palavra, o como que é importante ter a palavra verbalizada, a palavra na mente, para você dizer não a tudo aquilo que vem contra, a te derrubar, a te colocar no mundo de obras da carne, perdição, porque o corpo, ele se decai, né? O corpo, ele tem as suas, os desejos, tem toda essa questão.
e onde que faz muitos pecarem. E esse pecado, muitas das vezes, leva à morte. Antes vem as consequências, né? Então aí você lendo, você vai perceber que esse tentador, esse diabo, tá tentando Yeshua naquilo que a ganância do homem pede, que é o poder, riqueza. Ele oferece os reinos. A fome, né? Questão do corpo. O homem precisa se alimentar. Mas Yeshua já fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, né, que vem da boca do Senhor. Ou seja, Yeshua está dando escape, Yeshua está mostrando escape. Então, não tem como você dar força ao diabo, você tem que dar força à palavra do Senhor na sua vida. Você tem ela na sua mente, no coração, você compreende que o diabo, que é a própria consciência humana, as próprias ações humanas, não terá força sobre a sua vida. Logo então, nenhuma maldição sobrevirá sobre você. Eu estou tentando resumir, porque é muito extenso, né? E aí também o diabo fala para... Porque o Senhor dará ordem. O diabo usa a palavra. Por quê? Trata-se de uma consciência, gente, de uma mente que tem ali conhecimento do que está falando, né? Então é muito interessante, é como eu vejo, como uma cena. Uma cena, hoje em dia eu poderia colocar assim, as pessoas gostam de teatro, eu também gosto de teatro. Uma cena teatral, embora positiva, né? Muito positiva. Porque Yeshua está ali colocando a questão para que a gente se atente. Porque o objetivo dele, do Pai, é que sejamos espirituais, que não apaguemos o espírito dele. Então toda a palavra ela tem que se alinhar. Se ela não se alinha, aí tem algo de errado. Mas para entender esse alinhamento, esse discernimento, é preciso estar meditando na palavra do Senhor. Ser humilde, buscar no Pai essa orientação. Então ele fala, né, que não tentará o Senhor, o seu Deus. O Senhor é tentado o tempo todo, como eu li lá a outra palavra, pelas pessoas. As pessoas querem ver poder, querem ver fogo descer do céu. As pessoas querem ver... Isso é triste, eu tô aqui, eu fico indignada. As pessoas querem ver a resposta imediata das suas orações. E elas conseguem. Isso é triste, porque quem conhece a mente e o coração é o Criador. O Senhor permite. Como eu li lá em Isaías, que ele criou a luz e as trevas. O Senhor permite. Não porque ele é tentado. Não, pelo contrário. É porque ele não é tentado pelo mal. Mas como que pode o mal, com a consciência má, se atrever a tentar o Todo-Poderoso? Tá entendendo? Volte o vídeo anterior, você vai entender por que eu tô falando essas coisas. Não tem como ficar lendo aqui tudo, porque o vídeo vai ficar muito extenso. Eu não vou colocar tudo que eu pretendo. É importante ver o vídeo primeiro. Então, a ninguém o Senhor tenta, né? Porque ele não pode ser tentado pelo mal. O Senhor criou o mal, vamos dizer assim, as trevas, né? Porque muitos entendem assim como o mal. Mas não é o mal da ação humana. Ele não criou mal nenhum da ação humana. É o próprio ser humano, que tem os diabos em si e que não se controla. É as obras da carne, a vontade carnal e não espiritual. Os dois lados, né? Muitas das vezes o lado carnal prevalece. E as pessoas apagam o espírito. Logo então, as pessoas decaem. Muitos chegando à morte. Mas o Senhor não tenta ninguém. Mas o mal está no próprio ser humano. Ele criou as trevas, por quê? Porque haverá desprezo eterno para aqueles que o rejeitam. O Senhor tem prazer de que as pessoas escolham as trevas? De maneira nenhuma. É para isso que tem a vida. É para isso que o Senhor cria vários meios de levar o homem aos bons princípios. A boa conduta, a transformação, a santificação, ao temor a Ele.
chega uma etapa da vida que as pessoas ignoram a palavra dele, ignoram o filho dele. Diminui o filho dele, colocando simplesmente como um profeta, negando que ele ressuscitou. O grande evento do ministério de Yeshua, do apóstolo Paulo, é falar da ressurreição dele. Por quê? Porque isso renova, transforma, né? O Filho Santo, todos pecaram, mas o Filho Santo veio ao mundo, cumprimento profético, cumpriu, ressuscitou, está à direita do Todo-Poderoso e virá julgar todos, vivos e mortos. Então toda a responsabilidade das ações carnais, desses diabos, se torna pessoais, de cada indivíduo que precisa ser transformado. E o Pai coloca o tempo de vida e várias questões educativas, né? Várias ações maravilhosas dele para nos levar à percepção dele. A própria criação testifica do Criador, dos atributos dele. Temê-lo, amá-lo de todo o coração, buscar conhecê-lo através da sua vontade, do que foi escrito. E o que não falta é palavra do Criador aqui, homens que ele levantou, falando já desde Adão, embora Adão caiu por conta da inocência, mas de Adão para cá, né, muitos foram levantados para orientar as pessoas a andar no caminho de luz, não escolher o pecado. Porque se você escolhe ficar estacionado no pecado, como é o título do vídeo, Pecado, Justiça e Juízo, você, além de não ultrapassar, chegar à justiça, que é a compreensão da justiça estabelecida no Filho, ser transformado, renovado, o seu caminho será juízo. Né? Então, Lucas 4 fala dessa tentação, nos mostrando o escape. Aleluia. Eu vou ler aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, peraí. Vou ler aqui Romanos 6. Se você ler Romanos 1 também, que é interessante, vai falar, né? Desses homens que, conhecendo a Deus, seus atributos invisíveis, não lhe renderam glórias, mas criaram para si répteis, quadrúpedes, né? Imagens à semelhança de homens, para adorá-los. E infelizmente isso acontece de geração a geração, né? Mesmo com tantos relatos bíblicos da decadência desses que preferiram levantar postes, levantar bezerro, criar bezerro, buscar os seus próprios deuses, né? Mas existem muitos relatos daqueles que perseveraram. Inclusive Ruth, que escolheu estar no caminho daqueles que estão com o Criador, ao invés da sua própria família, que estava voltado aos ídolos, né? Mas Romanos 6, eu vou ler aqui somente o verso 6, tá? Que diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não jamais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado no pecado. Você vê que existe a questão da consciência. Sabemos, eu sei que eu sou justificada em Yeshua. Morri na semelhança da morte dele e ressuscito. Vou ler novamente aqui, peraí. E no corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. E ser justificado na ressurreição dele, ou seja, eu creio que ele ressuscitou. Eu creio que ele está ao lado do Pai.
Eu creio que Ele entregará os reinos ao Todo-Poderoso, porque a Ele foi dado essa responsabilidade. Até então, estamos num tempo de graça, vivendo um tempo maravilhoso, né? Graças ao Criador, com a consciência assim de não ter culpa, né? Não ter culpa por causa dele. Porque se eu for olhar para mim, for olhar para a questão humana, estamos cheios de culpa. Se olharmos para a lei, vamos ver o pecado. E que precisamos nos constranger, precisamos, né, nos arrepender diariamente, ser santificado diariamente, né, com a renovação da mente, mas crendo e tendo esse descanso, essa paz de espírito, a confiança plena de que estou justificado nele. A partir daí, tudo muda na vida de um cristão, né? Você não fica mais estacionado na área do pecado. Vou voltar lá. Aqui em João 16. Você não fica estacionado. Eu vou ler novamente, do 9 ao 11. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Se você está estacionado nessa área, você não tem a mente renovada. Isso é fato. E o que nessa prisão, as pessoas estão aprisionadas a quê? Quem não tem a mente renovada? A fábulas, a crenças, a idolatria, as murmurações, aí voltando já para uma questão muito pessoal, né? De cada indivíduo não renovado. As pessoas murmuram, as pessoas pagam o mal com o mal, sim. As pessoas dão o troco, sim. As pessoas se iram enquanto tem que se deixar a ira com o Pai. Para as pessoas que estão estacionadas, quem anda diferente é como se fosse um bobo. Isso é bobo. Não, não é. Essa pessoa é confiante no Todo-Poderoso. E valoriza a vida em Yeshua, a vida de justificação em Yeshua. Está preocupado com uma outra questão de vida. Está no novo nível de vida espiritual. Não está se apegando às coisas aqui, como o apóstolo Paulo não se apegou. Então, é uma questão de renovação. Daria para falar bastante coisa dentro desse conteúdo, trazendo a questão humana, das atitudes humanas, mas o importante é cada um meditar e deixar que o Espírito ministre, né? E sair dessa área do pecado. Porque o pecado não é porque estamos em graça, como fala a própria palavra em Romanos, não é porque estamos em graça que devemos pecar deliberadamente. Não. Quem está em graça, quem está crendo na justificação, como diz aqui em Romanos 6, quem está confiante na salvação, não tem prazer no pecado. Quer dizer que é perfeito? Não, anda no caminho pelo espelho da palavra do Senhor. Se acontecer algo, como diz a própria palavra, se cair, o Senhor é fiel para nos levantar, desde que essa queda não seja proporcional, seja da vontade de cada indivíduo. Mas a gente caminha no caminho de aprendizado, a vida é aprendizado, né? O importante é não ficar estacionado nessa área do pecado. É ser constrangido quando você lê a lei e você se arrepender, buscar no Senhor arrependimento, leitura bíblica, que é que santifica, né? Para então você ir para outra ala, a ala do entendimento dessa justiça maravilhosa estabelecida no Filho. Olha só o que diz a respeito da justiça. Justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então aqui não está falando de uma justiça própria, de uma autojustificação, não. É de crer que ele subiu, que ele está com o Pai, louvado seja o Senhor. Glórias. Ele está no aguardo da ordem do Pai para colocar tudo no seu devido lugar. Tudo que a gente nem sequer tem a dimensão de coisas grandiosas que o Pai está preparando. Tem preparado para aqueles que nele confiam, para aqueles que aguardam o seu Filho. Então a mente renovada nos coloca nessa ala da compreensão da justiça. Não tem outros intermediários.
Eu sei que quando se trata da idolatria e palavras como essa, vai muito no ego das pessoas, mas entenda que você está sendo enganado por uma legião de demônios, vamos dizer assim, que enganam, leva crenças para as pessoas, pessoas que são falsos santos, vivos e mortos, né? Aqueles que já foram mas que trabalharam nesse intuito de levar o engano. Existem, independente de religião, pessoas esclarecidas biblicamente. Estou aqui colocando, quando eu falo da questão da idolatria, pode ser que fique a ideia de que eu estou me relacionando só à Igreja Católica. Não, a idolatria está disseminada aí no mundo inteiro. A Igreja Católica tem muitos padres que conhecem a palavra do Senhor e que fazem as suas homilias, fazem as suas essas colocações nas missas, né? Colocam a palavra do Senhor. Para quem é renovado, um dia desse eu estava ouvindo um padre, a minha mãe ouve as missas pela manhã, e eu fiquei maravilhada com o que o padre estava falando, que ele estava, é uma mente iluminada de alguém que está sendo direcionado pelo Espírito. Mas o que é uma voz em meio a tantos diabos que insiste a render como é que eu posso dizer? Coloca aqui diabo, né? Questão da ação humana. Não estou chamando pessoas propriamente de diabo, mas é a ação, é a atitude, porque a luta é espiritual, né? O que está na direção da vida dessas pessoas é espiritual. E não estou aqui colocando a questão espiritual como se tivesse um demônio propriamente, né? Não, mas é porque as pessoas apagam o espírito, né? Apagando o espírito, elas estão entregues ao engano. Engano que está escrito lá em, já li também a palavra, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, não, 2 Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do versos 10, o Senhor envia esses enganos. Por quê? Porque Ele criou, ele não se deixa, Ele não é tentado pelo mal. Mas o Senhor barra o mal. O Senhor deixa as pessoas no engano, sim, porque Ele conhece a mente e o coração das pessoas. Então, por conta disso, se torna uma luta, como diz lá em Efésios, né? Uma luta espiritual. É terrível, né? É terrível. Então, o que as pessoas precisam se orientar? A palavra do Senhor. Para, com escape do conhecimento da palavra do Senhor, repreender todos os diabos, todos os demônios, que, dando nome, é a ação, atitude, as crenças, o que o ser humano acredita. E isso vai além da questão palpável, visível, é uma questão de raciocínio que leva à atitude. Então, logo, se coloca como demônios, como algo espiritual. Mas não necessariamente existe demônios e espíritos de demônios ao seu bel prazer, massacrando a humanidade. Não. O ser humano é culpado das suas ações. Por conta do não conhecimento padece, por conta dos ensinos de fábulas e tantas outras coisas dos falsos sacerdotes, como diz lá em Oséias 4,